neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pensa ser debalde a oração, é que se olvidou de ti, Jesus. Olhe além do sol e vendo salvos a mansão, o céu responde a tua oração. Ouve o céu a tua oração, não esquece ele a petição. No além com Cristo falarás, então Jesus resposta te dará. Ele atenta a cada oração, nada escapa à sua atenção. Vela qual pastor o seu rebanho com amor, percebe ainda o mínimo clamor. Ouve o céu a tua oração, não esquece ele a petição. No além com Cristo falarás, então Jesus resposta te dará.
Ouvintes, São João, considerado o apóstolo do amor, um servo de Deus, humilde, muito humilde. E ele tinha uma pequena missão na linguagem carinhosa do profeta desta era. Ele não tolerava aquelas grandes, velhas coisas. Ele foi muito, muito separado. Isto quer dizer, foi um homem separado por Jesus Cristo para viver a vida que ele viveu. Ele tem um lugar muito especial no coração da igreja, no coração de Pedro, de todos os demais apóstolos, do próprio São Paulo e em nossos corações. Deus o preservou, porque Jesus havia dito que ele não viria à morte, não morreria antes de ver a vinda do Senhor. Ver a sua vinda. Isso que é grandeza, você falar na vinda de Jesus Cristo. Deveria parar todo o trânsito, toda a ambição, todo o afã, toda a preocupação, deveria parar. E pensar e raciocinar, medir um pouco o que significa realmente a vinda de Jesus Cristo. É a coisa mais gloriosa, mais sublime que um ser humano, cristão, pode esperar nessa terra. É a vinda, é o arrebatamento, é o resultado de sua peregrinação aqui na terra. Com fé nesta vinda, amando esta vinda. São Paulo disse, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Isto quer dizer que cada um tem uma coroa. Ele falando exatamente daquela coroa que o seu justo juízo havia guardado para ele, o justo juiz. Então, por vontade própria do Senhor Jesus Cristo, e segundo o programa de Deus, João viria, de fato, a vinda do Senhor, o ensaio da sua vinda. Então ele veio, viu a vinda do Senhor, ele viu a igreja, ele viu o fim da era da igreja, que essa era Laodiceia, ele viu o fim dos judeus, por fim, ele viu toda a ordem da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E vale a pena repetir que ele era um homem humilde e que não tinha ambição das
grandes coisas, poderia ser somente dessa forma. E, por causa disto, tendo a chamada, a missão que ele teve, Deus fez com ele aquilo que realmente deveria ser feito segundo o seu propósito, para que a Bíblia se completasse com o Apocalipse. Vale a pena dizer que quando Deus tem um programa com um homem, quando Deus tem um propósito com um homem, nada pode tirar aquele homem de cena antes que ele cumpra aquele propósito. Depois que ele cumpre o seu propósito, a sua missão, não importa de que maneira ele possa partir, se é cerrado vivo, queimado, se é com um infarto cardíaco, segundo a linguagem do profeta, se é com um câncer, se é com qualquer outro tipo de enfermidade, qualquer dardo inflamado do maligno. Mas o que Deus promete, o que Deus tem como seu propósito, nada pode impedir. Nada, absolutamente nada. Mas nada, sim, nada pode impedir. Nós podemos, segundo a graça do Senhor, incluir testemunho próprio deste pequeno ministério, desta fraca pessoa que vos fala. Passou por vales da sombra da morte. Promessas de morte. Perseguições religiosas. É a perseguição pior que existe, o ódio religioso. Começou lá no Éden, o ódio religioso. Um Caim matando seu próprio irmão na parte de ventre, apenas. Matando Abel, melhor dizendo. Mas então, depois que já tem entregado o seu recado, tem anunciado esta mensagem na íntegra, como ela é, então, a qualquer momento, Deus pode dizer: chega, já é suficiente. Como fez com o seu profeta. Quantas coisas, quantos lances Satanás usou para tirar a vida do irmão Branham. Inclusive comunistas, com armas de precisão infravermelho, para atirarem nele, lá na Finlândia, na Escandinávia e por outros lugares, fizeram tantas tramas contra ele. Avião com o comandante anunciando: temos combustível apenas para 15 minutos de voo e não sabemos aonde estamos. Tudo isto, coisas que nós não podemos nem medir. Deus o guardou. Não permitiu de forma alguma que sua vida fosse ceifada, até que ele, Deus, completasse com ele a sua missão. O mesmo aconteceu com João.
e com outros tantos, outros demais, como São Martim, Irineu, próprio São Paulo e tantos outros. Agora, nós temos de encarar esta realidade, que se é que realmente somos comissionados por Deus, chamados por Deus, coisa que ninguém deve tomar para si, a menos que seja chamado. Porque a pessoa sendo chamada por Deus, é preciso de um delinquente para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. A verdade é esta. Então, não somente se tratando de ofício, de pregador, de pastor, de obreiro, de ministério, mas mesmo essa vida singular do laico, do membro da igreja, do irmão, da irmã, uma vez estando nas mãos de Deus, segundo a sua vontade, nada pode tirar a sua vida. Absolutamente nada. Andando sob o toque do Espírito Santo, vivendo sob a orientação da grande voz, que é um sussurrar de uma pomba, que é o tipo do Espírito Santo. Não tem nada que possa tirar a vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, antes do tempo. Antes que ela, cumpra a sua missão. Agora, João passou por um fervor muito grande, uma aflição muito grande. Deus permitiu, fez com que eles pusessem João, veja só que ideia maligna. Eles pusessem João num tacho de azeite fervendo. Agora, fervê-lo justamente em azeite, por cerca de 24 horas lá embaixo. E Deus queria mostrar para eles que João era divino. Isto quer dizer que o Espírito Santo estava nele. Isso é muito profundo. A essência, ou seja o que for como você chama isto, a carne humana, estava tão divinamente infundido nele até o ponto em que o azeite, no qual o estavam fervendo por 24 horas, nem mesmo queimou. Tentar ferver um homem para tirar dele o Espírito Santo? Ora, não há nada que possa tirar. Eu tenho pregado que se o Espírito Santo não deixasse a Jesus lá no Calvário, ele estaria lá até hoje, sem morrer. Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém pode tirar o Espírito Santo de um homem, de uma mulher. Não há fornalha que possa tirar. Não há fornalha que possa tirar a vida, senão as amarras de um Sadraque, de um Misaque, de um Abednego. Então, o colocaram lá na ilha de Pátmos. E ele escreveu o livro. E ainda voltou e pregou por vários anos. Filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Ele ainda não tinha visto a vinda do Senhor quando jogaram no tacho de azeite. Tinha que passar pelo azeite fervendo para ir ver, para que ele fosse levado como feiticeiro. Ele não carregou um bom nome, o seu nome ficou muito ruim. Ele foi qualificado de adivinhador, de feiticeiro. Então, por isso, ele teria que ir para onde Deus queria. Justamente no lugar que Deus o queria. A essas alturas, como Nabucodonosor estava a serviço de Deus, eles estavam a serviço de Deus por nós, por toda a igreja. Como pode agora esse pseudo-intelectual virar as costas para o que Deus fez e colocar as suas próprias interpretações? Então ele foi tido como uma coisa mais ruim de então. Mas para quê? Por que você está passando, muitas vezes, por um tacho de azeite fervendo? Você não entende na hora, mas é para que Deus seja glorificado, é para que sua fé seja aperfeiçoada, passando pelo fogo, como ouro, disse São Pedro. E isso te leva até o fim, a cumprir todo o propósito de Deus, a cumprir a sua missão. O mesmo Deus que estava em João está em você. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a bênção do alto. Essa é a bênção de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando ao alvorecer de meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre
pois salvou do perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.